nas peças. Então, o conceito de hiperemia. O que é hiperemia? Vocês viram lá, na aula teórica. É quando eu tenho um aumento do volume do sangue, né, lá dentro do vaso sanguíneo. E eu divido em dois tipos de hiperemia. A ativa e a passiva. Qual que é a diferença de uma com a outra? A passiva ou congestão é quando eu tenho uma dificuldade no retorno venoso, não é? Ou por uma compressão, ou um trombo, por exemplo, ou uma insuficiência cardíaca, né? E a ativa, e aí o sangue, na verdade, esse sangue que acumula aqui é um sangue mais desoxigenado, e aqui é um sangue mais oxigenado, é um aumento de chegada devido a uma vasodilatação na inflamação, ou quando eu tenho um aumento de demanda no exercício físico, por exemplo, tá? Hemorragia é a saída do sangue, né, do compartimento cardiovascular, e dentro dessa hemorragia, vocês não podem esquecer que nós temos dois tipos de pigmento. Vocês já viram? Hemosiderina, que indica uma hemorragia mais antiga, né? E essa hemosiderina, que cor que é na macro que a gente vê? Acastanhada. E o outro pigmento? Hematina. Hematina. Certo? Lembrar que a hemorragia eu posso ter por Rex, né? Ou por diapedese. Essa saída lenta ou uma saída brusca do sangue. Tranquilo? Trombose. Gente, desculpa pela voz, tá? Estou daquele jeito hoje. O que é a trombose? É uma massa, né, de sangue solidificada no interior de um vaso e que está aderido, ele fica colado ali, aderido ao vaso, né, no indivíduo vivo. E como etiopatogênese da trombose, eu tenho uma tríade. Vocês lembram da tríade de Virchow? Não? Não lembram? Nada, nenhumazinha. Fala uma que sabe. Lesão endotelial é a primeira. Ajudou ou não? Mais um. Ah, gente, isso tá de sacanagem. Eu vou falar as três, ué. Nem nada. Lesão endotelial é a primeira. Qual que é uma doença inflamatória crônica que vocês viram que pode cursar como uma evolução? Começa com uma lesão endotelial e ela pode evoluir para um trombo. A aterosclerose. E aí, qual a outra dessa tríade? Não vou lembrar, tá bom. Alteração do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, ele tem, a gente fala, né, que o fluxo normal é um fluxo laminar. Quando eu tenho uma estase desse fluxo, ou quando eu tenho turbilhonamento do sangue, eu perco esse fluxo laminar. Então, com a alteração do volume, né, do fluxo sanguíneo, eu também posso ter a trombose, tanto na estase quanto no turbilhonamento. Beleza? E para fechar, a tríade hipercoagulabilidade. O que é essa hipercoagulabilidade? É quando eu tenho alterações, por exemplo, do número de plaquetas ou das funções dessas plaquetas, quando eu tenho aumento dos fatores pró-coagulantes e uma redução dos antitrombóticos, né, dos anticoagulantes. Isso, fatores externos, por exemplo, tem doenças genéticas que estão relacionados aqui, mas fator externo, por exemplo, algumas neoplasias, o uso do anticoncepcional está relacionado com hipercoagulabilidade, certo? Não esqueçam dessa tríade, tá? Uma das evoluções do trombo, de acordo com aquela evolução que o trombo pode ter, ele pode virar um êmbolo, tá? Uma das evoluções do trombo é a embolia,
São fragmentos do trombo que saem ali, caem, né, na corrente sanguínea, e a grande maioria vão direto para onde? Pulmão. Eles percorrem vão direto, seguem o coração, o fluxo, né, vão direto para o coração e aí param no pulmão. O êmbolo é tudo que é immiscível ao sangue, né? Tudo aquilo que não se mistura. E aí eu tenho 3 tipos, posso ter 3 tipos de embolia de acordo com a composição desse êmbolo: sólido, gasoso e gorduroso, líquido. O gorduroso está dentro do líquido, tá? São essas 3 composições, certinho? Mas o êmbolo sólido, qual que é a diferença da tronco? Na verdade, qualquer coisa que é immiscível ao sangue, a gente pode chamar de êmbolo, certo? Um fragmento de trombo saindo dele natural, né, da origem, e circulando, ele é uma embolia sólida, tá? Fragmento. Então, quando está adentro. Exatamente, tá? E infarto. O que é o infarto? Na verdade, é a área, né, de uma necrose coagulativa. Então, aquela necrose coagulativa que vocês viram anteriormente, agora a gente vai mudar um pouquinho a nomenclatura, tá? Nós vamos falar de infarto. E aí, quando nós falamos de infarto, nós temos o infarto branco e temos o infarto hemorrágico ou vermelho. Qual que é a diferença de um com o outro? A circulação. Aqui são órgãos de circulação terminal ou única. Ou seja, se eu tenho, né, um órgão aqui, essa arteríola que chega sangue por aqui, por algum motivo obstruiu, não chega sangue para essa área. Se não chega sangue para essa área, não tem como chegar sangue de lugar nenhum. Então essa área aqui, ela vai ficar necrótica, vai ficar pálida, branca, certo? Por isso infarto branco. E aí nós temos alguns órgãos que vai cursar com esse infarto branco, que é rim, que mais? Baço, que mais? Certo? E diferente dessa aqui, hemorrágico ou vermelho, se eu tenho uma obstrução aqui, chega sangue por outra, né, por uma colateral, porque aqui ocorre em órgãos de circulação dupla ou colateral, tá? Só que para eu ter o infarto hemorrágico, eu tenho que ter um comprometimento da circulação, porque no indivíduo que a circulação está normal, está perfeita, chega sangue por aqui normal, sem alteração, sem problema nenhum. Só vai ter o derramamento de sangue aqui quando por aqui, quando chega o sangue, ele já tem um problema na circulação, e a hora que esse sangue chega aqui, ele é derramado nessa área necrosada. E aí esse derramamento de sangue é o que dá essa vermelhidão, por isso hemorrágico. Tranquilo? E aí alguns órgãos a gente tem, né, que cursa com infarto hemorrágico. Quais são? Pulmão. Que mais? Fígado. Que mais? Mais um. Só para completar junto com esse aqui. 3. Intestino. Certo? Eu vou falar uma situação em que nesse órgão aqui acontece os dois. Infarto branco / infarto hemorrágico. Vou mostrar uma peça. Como acontece, certo? Por quê? E por último, que vocês verão amanhã, vocês verão hipertensão. E dentro dessa hipertensão, vocês vão ver hipertensão arterial sistêmica, hipertensão pulmonar e hipertensão portal. Aqui eu vou só mostrar para vocês os órgãos-alvo, e na verdade já são coisas que vocês já viram em relação a isso. Na hipertensão arterial sistêmica, quais são os órgãos-alvos que a gente tem? Coração, e aí eu vou mostrar um coração. O que mais? Tem a retina, mas aqui não vou mostrar.
mostrar a retina. Rim? Rim. O que mais? Tá faltando só mais um. Cérebro. Tá? Vou mostrar esses 3 órgãos-alvos aqui da hipertensão. Vocês tiveram aquela diferença de hipertensão benigna e maligna? Falaram pra vocês? Então, aqui eu vou mostrar, principalmente nesse aqui, essa diferença. Tá? Hipertensão pulmonar. Um exemplo que vocês já viram que tem aumento de pressão no pulmão. Acaba influenciando. Mas uma doença específica que vocês viram lá no comecinho, que tem uma inflamação, tem perda de leito vascular, aí aumenta a pressão lá no pulmão. Enfisema. Enfisema pulmonar. Então tem perda de leito vascular, com perda de leito vai aumentar a pressão, tem aumento de resistência, aumento da pressão. Ah, sempre lembrar, né? Quando a gente fala de pressão aqui, não esquecer, né, disso aqui. E hipertensão portal, 2 doenças que vocês viram. Essa aqui, característica. Por que tem aumento de pressão na cirrose? Lá uma hipertensão portal. Fibrose, né? A fibrose ela deixa o órgão duro, enrijecido, espreme, né, os vasos, então acaba tendo aumento de resistência vascular, aumento da pressão, tá? E a outra que vocês viram? Fibrose periportal ou esquistossomótica, que é onde acontece, né, a reação inflamatória granulomatosa bem no espaço porta, compromete a circulação, vai ter aumento de resistência vascular periférica, aumenta a pressão. Tranquilo? Mas os mecanismos vocês verão amanhã na aula teórica. Tranquilo? Aqui eu vou mostrar só os órgãos-alvos mesmo, só retomar. Vocês já viram. Tranquilo? Vamos lá? Primeiro órgão, então, nós temos uma fatia de fígado, tá? Já é um conhecido de vocês. Esse fígado, o processo patológico, ele está distribuído de forma difusa. Então, eu tenho áreas enegrecidas e áreas claras. O que são essas áreas enegrecidas? Áreas de congestão, tá? Áreas onde eu tenho acúmulo de sangue. Por quê? Devido qual problema que faz com que haja uma insuficiência cardíaca direita. Então, começa a ter sangue retrógrado, volta um sangue desoxigenado, né? Começa a acumular. Lá em que veia? Qual que é essa veia aqui que acumula? A centrolobular, tá? Gera uma região de hipóxia, e a hipóxia é comum a 2 processos patológicos que vocês viram. Degeneração hidrópica e esteatose. Então, as áreas claras são áreas de degeneração hidrópica e esteatose, certo? Então, é um velho conhecido de vocês. Tranquilo? Aqui eu tenho uma fatia de rim. Observem que na superfície, olha como é que estão esses vasos. Não estão bem dilatados? Parece um aspecto em aranha, estão vendo? Olha, estão bem dilatados, tá? Essa dilatação, eu vejo esse aspecto em aranha, me indica que esses vasos têm o quê? Acúmulo de sangue, tá? Provavelmente uma hiperemia passiva. Então, a insuficiência cardíaca direita que volta sangue, acumula lá no fígado, ele volta e acumula sangue nos outros órgãos, inclusive no rim, tá? Então, a gente chama, o diagnóstico aqui é um rim congesto ou um rim com hiperemia passiva, certinho?
A mesma coisa, quer dizer, das consequências da insuficiência cardíaca direita acontece com esse órgão aqui. Que órgão é esse? É um baço, tá? Uma fatia de baço com aumento de tamanho, de peso, de volume. A gente consegue observar que ele está bem alterado, se a gente for comparar, né, com o tamanho desse aqui, por exemplo. Mas o que chama bastante atenção, o órgão fixado, ele já é mais escuro. Vocês concordam comigo? O baço ele já tem mais uma, né? Só que aqui, principalmente nessa área, estão vendo que ele está mais escuro do que o normal? Compara com esse aqui. Estão vendo que ele está mais enegrecido? Tá? Isso aqui me indica que é possivelmente um baço congesto, um baço com hiperemia passiva. Então acumulou sangue devido a uma insuficiência cardíaca direita. Por que eu estou falando da questão da cor? Porque ele pode confundir com o que vocês já viram. Um baço desse tamanho. O baço reacional lá na inflamação. O baço lá na inflamação também não é grandão desse jeito, né? E às vezes a gente pode olhar e falar, não sei, Aline, pode ser um baço congesto, como pode ser um baço reacional? Pode. Como é que eu tiro a dúvida? Microscopia. Microscopia. A cor vai me ajudar pouco. Às vezes, né, como um diagnóstico principal, eu colocaria baço congesto, mas como às vezes um diagnóstico diferencial, eu colocaria um baço reacional, por exemplo, né? Um diagnóstico secundário. Para eu confirmar mesmo, microscopia, certo? Mas observe o que chama a atenção da cor, porque a cor me indica que possivelmente tem uma congestão aqui nesse baço. Certinho? Dúvidas? Dúvida? Se tivesse peça na prova, por exemplo, a gente pode falar os dois e dizer que pode diferenciar a microscopia? Ou... Põe só, agora não vai cair, vocês já fizeram inflamação? coloca essa relacionada a essa parte também. Coloca só, se cair um desses, coloca como hiperemia passiva um baço congesto. Antes, quando tinha as duas juntas, porque mudou, né? Antes o bloco de inflamação e alteração da circulação era dado junto, então a prova era feita junto. Então, por exemplo, a prática tinha tanto distúrbio da circulação quanto inflamação. Aí sim eu falaria para você, coloca, né? Porque pode ser, mas como vocês já fizeram, já passou, e esse aqui vai cair com o outro, não tem nada a ver, tá? Bom, dúvidas em hiperemia? Tranquilo? Gente, vocês não ligam se eu não virar muito a cabeça? Eu tô com uma crise de labirintite e só esse movimento que eu tô fazendo da cabeça, eu tô ficando um pouco tonta, por isso que eu sentei, não sei se vocês perceberam, eu tive que dar uma sentada. Então vocês não reparem, se eu não ficar olhando, virar muito a cabeça, principalmente para vocês que estão aqui. Eu vou virar a peça, mas a cabeça não é falta de respeito. Porque senão, né, vocês me desculpem. Bom, hiperemia então tá tranquilo? Ativa a hiperemia? Hã? Assim, aqui o mais comum da gente ver realmente é uma hiperemia passiva, tá? É uma congestão. Mas, por exemplo, falar pra você que isso aqui eu tenho certeza que é um rim com hiperemia passiva, eu não posso te afirmar. Aí você pode falar, Aline, mas pra eu não me comprometer, então eu coloco o quê? Rim com hiperemia. Que eu vejo que os vasos estão dilatados, eu sei que tem sangue aqui, mas pode ser uma hiperemia passiva como pode ser uma hiperemia ativa. O comum é a gente ter a passiva, principalmente devido ao processo da insuficiência cardíaca. Tá? Professor, esse rim gera esteatose e degeneração hidrópica, não? Pode gerar. Pode gerar. Tá? Como consequência pode ser. Mas ele não tá, você vê assim, a cor, não me chama pra falar alguma coisa em relação a isso. Bom, aqui eu tenho o quê? Um estômago, certo? O que é essa área aqui enegrecida? É uma hemorragia, né? O pigmento é uma hematina, então é uma hemorragia gástrica. Qual que é a principal? O que pode causar levar uma hemorragia gástrica? Úlcera, tá? E ingestão de soda cáustica. Sabe quando a pessoa, vou tomar soda cáustica.
vai correndo. Vou tomar soda cáustica, né? E aí vai corroendo, dá uma hemorragia gástrica. Gente, vocês não ri não? Porque vocês vão passar, na hora que vocês chegarem lá no estágio, vocês vão pegar cada coisa, depois vocês vão lembrar. Falar, ali, eu ri da Aline lá quando ela falou de soda cáustica, eu tô atendendo a pessoa que tomou soda cáustica. Enfim. Dúvidas nesse estômago? Tranquilo? Aqui. Que estrutura é essa? Qual? A dura, né? A dura mater. E observem nessa região aqui, ó. Estão vendo? Umas áreas enegrecidas. Viram? Ó. O que é essas áreas enegrecidas aqui? É sangue, né? É um hematoma. Isso aqui foi um trauma, uma pancada na cabeça. Isso aqui é uma hemorragia epidural ou subdural, porque deu entre a meninge, a dura mater e a calota craniana, tá? E aí ficou aprisionado esse sangue aqui. Na verdade é um hematoma, tá? Mas é uma hemorragia epidural ou subdural. Certinho? Mas não é reabsorvido, não? Aqui mas assim, pode ter sido próximo ao óbito. Pode ter sido a causa. Aqui eles falam, eu até falei para outra turma, não sei se é verdade. Eles falam que isso aqui, ó, eu não sei porque eu não olhei o laudo. Depois eu até tenho que conferir o laudo, realmente se é isso. Eles falam que isso aqui foi um projétil. Foi arma de fogo. Foi um tiro. Eles falam, eu não sei se é verdade porque eu não olhei o laudo. Isso aqui é muito antigo, é 29 e 37. Nós já estamos no 48. Então, depois eu quero olhar de novo o laudo, que eu quero ver se realmente é isso. Porque tem gente que fala aqui que é projétil por arma de fogo. Professor, Tirinho. e a hemorragia aí não dá o pigmento, nem hematina, nem... Hematina. Hematina. Esse preto aqui, ó, hematina. Tá? Eu vou mostrar um que tem hemociderina aqui pra vocês. Vou mostrar uma peça que, assim, eu não acho ela muito didática, porque pode confundir, então já vou avisando isso aqui. Essa aqui eu não cobro na prova, tá? Mas tem que falar e mostrar, assim, diferenciar pra vocês. Que órgão é esse? Cérebro inteiro, né? Observem que eu tenho os vasos, estão vendo? Vocês falariam que esse órgão tem o quê? Tem uma simetria aqui, mas pode ser até do próprio... A forma como ele ficou fixado junto com o outro, acabou amassando ele. Mas, geral aqui, esses vasos, o que vocês acham? Está enegrecido, parece que tem uma hiperemia aqui, né? São vasos hiperemiados. Mas observem essa área aqui, ó, mais enegrecida. Estão vendo? E aqui, com a hora que você olha mesmo a meninge, ela tá parece que meio mais escura, mais acinzentada. Isso aqui, né, esse paciente, ele teve uma hemorragia subaracnoide. Ou seja, uma hemorragia que estava no espaço subaracnoide, ali entre a pia mater e a aracnoide. E a principal causa que dá essa hemorragia é rompimento de aneurisma. E é um aneurisma tipo esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, por isso que eu falo que eu não gosto muito, não é muito didático, porque se você olhar esse aqui, não tá muito parecido com aquele ali. Mas aqui é uma hemorragia subaracnoide também. Aqui a meninge acabou saindo. Eu vou mostrar pra vocês. Tem um palito de dente. Em cima do palito de dente, tem duas... Eu vou balançar assim, vocês vão ver, são duas membraninhas. É como se fossem dois folhetinhos. É a área do rompimento, onde o aneurisma, o vaso rompeu, onde tinha um aneurisma. Esse tipo de aneurisma a gente chama de aneurisma sacular. É um aneurisma que a pessoa às vezes já nasce com uma deficiência na parede vascular e ele rompe precocemente. Então vocês já ouviram casos de pessoas jovens que teve aneurisma? Nossa, fulano tinha 30 anos e morreu com aneurisma. Às vezes a causa é devido a essa fragilidade da parede vascular. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, achem o palito de dente, tá aqui. Viram o palito de dente?
Em cima, ó, tem duas, parece que é duas membraninhas. Aqui foi o rompimento, foi onde o aneurisma rompeu. Ó, acharam o palito de dente? Vamos brincar de achar o palito de dente. Então, eu falei pra todo mundo. Acharam? Em cima. Isso, em cima do palito de dente. Gente, é muito fininho. São 2 folhetinhos mesmo. Da impressão é super, fica muito fino. Ó. Cadê o palito? Acharam? Viram o palito de dente? Não. Não, o palito sim. O palito de dente achou? Aonde? Tem certeza? Luísa, mostra pra ela onde é que tá o palito de dente. Aqui, amiga. Ah, agora eu vi. Viu? Em cima do palito de dente. Ah, Tem 2 membraninhas. Viu, Thiago? Pode tirar? Aqui pra vocês. Palito de dente, acharam? Show? Peraí que eu já te mostro, Iago. Em cima do palito, 2 membraninhas. Viram? Olha o palito de dente, Iago. Em cima. Viu? Esse rompimento aqui de aneurisma dá... Deixa eu pôr pra cá, senão... Dá a hemorragia subaracnoide. Certo? Mas não é uma peça muito bonita, porque realmente pode confundir. Então, não gosto muito dela. Tá bom? Mas, essa aqui é de uma outra causa. Observem que eu tenho uma fatia de cérebro e a hemorragia tá no parênquima, tá no tecido, tá? Do cérebro. Essa hemorragia aqui a gente chama de hemorragia intraparenquimatosa ou parenquimatosa, certo? Diferente dessa aqui subaracnoide. Essa aqui, a causa principal dela é um tipo de acidente vascular, mas o que causa? Dentre várias coisas, gente, mas uma principal, hipertensão. E essa aqui já acaba entrando, né, em um dos órgãos-alvos que eu ia mostrar para vocês, que é a hipertensão arterial, tá? Aqui, principalmente o que faz com que haja rompimento, o aumento da pressão e principalmente da hipertensão maligna, tem as arteríolas dentículo-estriadas, lá no núcleo da base. Elas saem lá da cerebral média, elas são fininhas. E aí, com o aumento da pressão, elas podem romper. E aí dá o acidente vascular hemorrágico, tá? Que é esse aí e acaba já entrando como uma dos órgãos-alvos da hipertensão. Certinho? Dúvidas? Hemorragia já foi. Já falei aqui. Vou pôr esse aqui pra cá, pessoal. Vamos para infarto. Bom, vocês viram já essa peça que eu tenho ali inteiro, mas eu tenho a área focal. Vocês estão vendo, gente? Chega mais pra cá. Estão vendo? Se vocês não estiverem vendo, vocês me falam. Eu viro a cabeça. Essa área assim? Aqui, ó. Ah, tá. Estão vendo? Uma área focal, pálida, em volta tem uma área mais enegrecida. Vocês já viram, ó, aqui em cima. Vocês já viram essa peça aqui. O que essa peça aqui tem? Uma necrose coagulativa, né? Que vocês viram, que agora a gente vai chamar de infarto branco recente. Por que recente? Porque eu tô vendo o halo, eu tô vendo a área pálida, ela acabou de acontecer. Depois, isso aqui vai virar o quê? Uma cicatriz. Vocês viram como rim com cicatriz? Não viram? Então, nessa área de necrose, tem células inflamatórias exatamente para isso. Para fazer a reabsorção e o reparo. E aí, na área que houve essa necrose recente, vai ter cicatriz, vai ter colágeno, certo? E aí, ao invés de eu chamar de infarto branco recente, vai ser um infarto branco antigo, porque já cicatrizou, tá? Já resolveu o problema. Tranquilo? Dúvidas? Mesmo não vendo área branca nem nada, eu chamo de infarto branco.
Infarto branco antigo. Porque inicialmente aconteceu isso. Depois ele foi reparado. Certinho? Essa peça aqui, ó, é uma peça que tem as duas coisas. Ela tem tanto infarto branco recente, quanto, tá vendo? Ela tem áreas de cicatriz, ela tem área de fibrose. Então ela tem os dois, o infarto branco recente, estão vendo, ó, mais pálido, e o infarto branco antigo, área de depressão. Certinho? Aqui a outra turma teve um aluno que falou, mas tem outra coisa aqui. Eu falei, tem mesmo. Então, já que eles viram, vou mostrar para vocês também. Olhem embaixo, nessa parte aqui, olha os vasos. O que vocês me falam desses vasos aqui? Aham. Olha o aspecto. Estão vendo embaixo? O que é isso aqui? Ó, aqui. Hiperemia. Essa é uma peça bonitinha, viu, gente? Essa vai cair. É uma peça bonitinha, porque tem três coisas, três diagnósticos aqui. Infarto branco recente, o antigo e hiperemia. Obrigada. Tranquilo, viu? As aranhinhas aqui, ó, são vasos dilatados, viu, Thiago? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Outro órgão que sofre infarto é esse bonitinho aqui, que vocês já viram. Que órgão é esse? O baço, tá? Tem uma área focal aqui que tá mais pálida, estão vendo? Mais clara. O que aconteceu aqui? Infarto branco recente. Tem halo hiperêmico aqui? Tem, mas não dá pra ver, né? Mas tem. Tem por causa da cor, exatamente. Mas tem um halo. Mas como o órgão ele já é mais escuro, fica mais difícil de eu ver. Mas tem. Depois disso aqui, como é que vai ficar o baço? Retraído, cicatriz. O processo de reparo vai ficar assim. Uma depressão. Certo? Eu vou chamar de infarto. Estão com dúvida? Mas o mesmo mecanismo dos dois é? O mesmo mecanismo. Necrose pulmonar. Infarto branco recente. Aqui é que eu tô mostrando que isso aqui depois evolui para uma cicatriz, né? Isso aqui vai evoluir para uma cicatriz, certo? Gente, pelo amor de Deus, se vocês não estiverem vendo, vocês me falam. Eu dou um jeitinho de levantar, tá? Bom, que órgão é esse? Coração. Cardio, né? Coração. Esse coração tá normal? Não tá muito aumentado de peso, tamanho, volume, né? Tá esquisito, tá globoso. Olha aqui, bem sutil. O que é isso aqui? Aneurisma de ponta. Então isso aqui é um coração chagásico, tá? Além disso, desse coração chagásico lindo, olha o que eu tenho aqui. Olha essa área aqui e essa área aqui mais pálida. Viram? Ó, aqui. Em cima também tem. Tá vendo? Essa área mais pálida. Certo? Tem em cima, tem embaixo. Coração vai sofrer um infarto branco. Aqui, se você pegar, se vocês depois, na hora que vocês apalparem, vocês vão ver que ele tá mais enrijecido, parece que ele tá mais duro, tá? Então isso aqui já é colágeno, já cicatrizou. Então não é um infarto branco recente, é um infarto branco antigo, tá? Antigo. Além disso, qual é a outra coisa que vocês viram que pode ter no coração de uma pessoa chagásica? Fibroelastose endocárdica, né? Para aumentar a contratilidade do coração, acaba aumentando fibra colágena e elástica. Então a gente vê esse aspecto mais brilhante, mais, né, aveludado aqui do endocárdio, tem uma fibroelastose endocárdica. Certinho? Aqui que eu falei para vocês do exemplo que eu queria mostrar. Aqui nós temos uma fatia de rim.
Observem que o rim, ele sofre um infarto branco e eu tenho áreas claras, estão vendo? Eu tenho áreas aqui, ó, áreas claras, mas o que me chama a atenção é essa área escura, não é? Teve derramamento de sangue aqui. Qual que é o motivo para ter acontecido esse derramamento de sangue? Provavelmente aqui o que tinha? O que tinha obstruindo a circulação que acabou levando ao infarto? Um trombo. E aí dá um trombolítico. Esse trombolítico, ele dissolve o trombo, ele rompe, ele lisa. O trombo, na hora que ele lisa, o que ele faz? Derrama aquele sangue na área já infartada, na área de necrose. Por isso que eu falei para vocês que é um infarto branco / infarto hemorrágico. Elisa? Trombolítico. Você dá um trombolítico para a pessoa para trombolizar. Isso aqui é coisa assim, aguda, rápida. Por exemplo, no SAMU, às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha um trombo no rim. Deu um trombolítico para poder dissolver ou tentar desobstruir um trombo em outro lugar e ele acabou afetando o rim. Mas isso geralmente é reabsorvido, né? É reabsorvido. Só que... Mas o problema daqui, o que acontece? Quando ele é muito localizado, ele é mais focal, aí sim. Mas aqui nesse caso, olha só o tamanho, a quantidade, né? Como ele afetou uma extensão grande. Aí isso aqui tem que acompanhar, né? No caso, se a pessoa estivesse viva ainda. Certo? Porque pode acontecer, ele vai reabsorver, né? E isso aqui não foi a causa imediata do óbito dele, foi outra coisa, mas que acabou cursando, envolvendo aqui, né? Certinho? Dúvidas? É uma das causas, é uma das causas que a gente pode ver em infarto hemorrágico, por exemplo, no rim. Tranquilo? Quando tem dissolução lisa de trombo. Dúvidas até agora? Tranquilo, gente? Mesmo? Que órgão é esse? É o intestino, né? É o intestino. E esse intestino, observem que ele está numa coloração muito enegrecida, né? Tá muito escuro. Então, houve um processo aqui que aconteceu que acabou faltando sangue. A circulação estava comprometida, teve derramamento de sangue para esse colo. A principal causa que gera esse infarto hemorrágico aqui no colo é torção, é o chamado volvo. É quando o intestino ele torce o seu próprio eixo de fixação, tá? Alguma coisa que impede a passagem aqui, por exemplo, um tumor, alguma coisa que está na luz, o intestino precisa fazer o movimento peristáltico, ele não consegue, porque tem alguma coisa obstruindo. Aí ele torce no próprio eixo para tentar manter e empurrar o que está aqui. E aí ele acaba, né, deixando uma parte do intestino sem oxigênio, né, vira uma área de hipóxia, e aí começa a chegar sangue pela outra via, pela via colateral. Só que tem um comprometimento na circulação desse paciente, então acaba tendo derramamento de sangue. Por isso que fica dessa forma. Uma outra causa de ter infarto hemorrágico no intestino fora esse volvo são em cirurgias pélvicas e abdominais, quando o médico tira o intestino do lugar, né? Precisa retirar e na hora de voltar, às vezes o intestino cola ali, gruda em alguma estrutura, vira como se fosse uma aderência. Então uma parte do intestino, por exemplo, fica colada num órgão ou num peritônio, por exemplo. Fica colado aqui. Então, na hora que o bolo fecal passa, ele puxa, né? Porque vira um elástico, né? E aí ele acaba dificultando esse movimento peristáltico, tá? E aí pode dar um infarto hemorrágico também. Tranquilo? Dúvidas? Aqui eu tenho um outro exemplo de infarto hemorrágico para mostrar para vocês no pulmão. Tá? Observem, eu tenho a antracose, tá? O pigmento enegrecido. Eu tenho uma obstrução aqui nesse vaso, uma massa enegrecida. Essa massa enegrecida aqui tampou o sangue para cá, mas chegou sangue pela outra via, derramou aqui. Então aqui eu tenho 2 diagnósticos, na verdade 3. Antracose, essa massa aqui
que é o quê? O que é essa massa enegrecida no interior do vaso? É um trombo, né? E aí gerou um infarto hemorrágico aqui no pulmão. Aqui, ó, dentro do vaso. O trombo aqui. Tá vendo? O vaso ele é limpo, lisinho. Aqui ele tem que estar preenchido por esse material. Quando é pulmão, gente, a gente costuma classificar como tromboembolismo pulmonar. Por quê? Porque o trombo pode ter começado ali, originado, ou ele pode ter vindo de outro lugar, que é o mais comum. Às vezes vem de uma trombose venosa profunda, por exemplo, ele vai para o pulmão. Então, achou trombo ali, né? Tromboembolismo, que ele pode ter vindo de outro lugar, quanto diferente, por exemplo, desse aqui. Esse aqui eu vou chamar de embolia pulmonar, porque eu sei de onde veio. Isso aqui é um músculo de uma panturrilha de um paciente, tá? Observem todas essas bolinhas, tudo isso aqui é trombo. Ele tinha uma trombose venosa profunda, tá? Tudo isso aqui é trombo. E um desses, na verdade vários desses, saíram daí e foi parar no pulmão. Então eu sei de onde veio. Então, se eu sei de onde veio e foi parar no pulmão, aí eu chamo de embolia. Esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, pode ter começado como pode ter vindo de outro lugar. Então a gente fala tromboembolismo, tá? Ó. Tá cheio, gente. Tudo isso aqui é tudo trombo. E aí veio parar trombo, fragmentos no pulmão, tá? Embolia pulmonar. Ó. Aí pedacinhos daquele lá saíram, vieram pra cá. Esse aqui eu falo que é embolia pulmonar, que eu sei que ele veio lá da panturrilha. Certo? Dúvidas? Esse aí não fala de infarto hemorrágico? Aqui, deixa eu ver se ele... Não tem tão evidente aqui. Não tem uma área, só se você ver, essa área ela é bem mais escura, tá? Bom, aqui, nessa fatia de pulmão, eu tenho, observe que o aspecto dele tá normal. O que vocês acham desse pulmão? O que está chamando a atenção nele? Tem várias coisas aqui. Tá meio claro. Tá claro, tá pálido. O aspecto armado. Opa, claro, esse aspecto armado vocês já viram. O que é? Esse bendito aqui tem pneumonia. Tem uma inflamação aguda exudativa purulenta. Além disso, vocês conseguem observar dentro de vaso essa massa enegrecida? Estão vendo? Ó? Tá dentro do vaso. Isso aqui é tromboembolismo, tá? É um tromboembolismo. Pera, tromboembolismo é quando não sabe se... Igual essa se peça é aqui, essa peça aqui eu só tenho ela. Eu não tenho a panturrilha, a coxa, eu não sei. Então é tromboembolismo pulmonar. Essa aqui, cadê? Essa aqui, tromboembolismo pulmonar. Essa aqui eu falo em embolia pulmonar porque eu tô vendo de onde veio. Começou lá na perna, na panturrilha, certo? Então na peça, por exemplo, na prova na hora de vocês, vai ter só o pulmão. Vocês vão colocar o quê? Tromboembolismo, tá? Porque eu sei de onde veio. Ela originou da perna, o trombo originou lá e o fragmento foi para o pulmão. Então esse fragmento é embolia pulmonar. No pulmão, como aqui eu não sei, ele pode ter começado aqui, como ele pode ter vindo de outro lugar. Então a gente fala de tromboembolismo, tá? Além desse tromboembolismo, olha essas áreas escuras. O que essas áreas escuras aqui me indicam? Hã? Em Iago? Vamos, Iago? Infarto hemorrágico, tá?
E além disso, o que esses pigmentos aqui amarronzados? Hemosiderina. Viram? Onde que é essa? Aqui, ó. Tem um pigmento aqui e tem aqui. Professor, o infarto hemorrágico não tem recente ou antigo, não? Não, a gente não tem muito essa nomenclatura de infarto hemorrágico antigo ou recente. Não tem. É só infarto hemorrágico. Se acontecer num local e cicatrizar, acaba sendo infarto antigo. Tá? Acaba entrando nessa classificação, mas não é muito comum. E até pelo o tipo de órgão que sofre, a gente não usa muito essa classificação. Tá? Viu, Thiago? Então essa aqui é uma peça muito boa, viu, gente? Tá? Uma peça bem bonitinha, porque ela tem vários diagnósticos. Tá? Tem tromboembolismo, tem infarto, tem inflamação, tem hemosiderina. Certo? Aqui eu tenho um pulmão, certo? Antracose. E olha, dentro desse vaso, aqui é que já foi mexendo, sobrou umas partes, uns pedaços. Vocês estão vendo? Dentro desse vaso tem umas áreas claras e umas escuras. Isso aqui também é um trombo. Ó, aderido, ele está colado no vaso. Dentro do vaso, estão vendo? Tromboembolismo pulmonar. Viram? Não tem área de infarto. Aqui a gente não consegue ver, porque nem foi fatiado, né? Então a gente não consegue. Hã? Tá aderido. Ele tá aderido. Muito bem observado. Foi a mesma dúvida de um colega na turma passada. Aqui, e por ser provavelmente artéria pulmonar, eu falaria de trombo aqui, porque pra mim, e desse tamanho, ele começou aqui, ele não veio de outro lugar. Então aqui eu falaria em trombo pulmonar, certo? Mas tromboembolismo pulmonar, tá ótimo. Tá bom? Aqui, uma consequência, como eu falei pra vocês, essa peça de aorta, tá? Aorta abdominal, tem as ilíacas aqui. Observe que eu tenho uma aterosclerose acentuada, não é bem acentuada. Então eu tenho as placas, né, amareladas, tenho a placa fibrosada, tenho calcificação distrófica. Então é uma aterosclerose severa. E olha nessa região aqui, ó. O que aconteceu? Dilatou, não dilatou? É uma área dilatada, uma região de aneurisma. E olha essa massa. O que é essa massa aqui aderida? Trombo, tá? Isso aqui é um trombo na aorta. Aqui, ó. Tá vendo? Dentro. Isso aqui é um trombo na aorta. Uma das consequências da aterosclerose. Tranquilo? Dúvidas até agora? Hein? Não? Tranquilo? Vamos então mostrar para vocês os órgãos-alvos da hipertensão. Coração, certo? Observe o ventrículo esquerdo desse coração. Tá? O que aconteceu com a luz? Praticamente não tem mais, né? Hã? Pode falar. Ele tá mais amarelo? Tá, mais do que o normal, né? A gente tem uma gordura aqui, mas esse aqui realmente ele tá mais do que o normal. Mas o que chama atenção é essa hipertrofia, né, do ventrículo esquerdo. A gente chama de hipertrofia concêntrica, tá? Quando tem uma hipertrofia patológica, como no caso da hipertensão arterial, existe uma via de sinalização que é ativada,
que vai fazer com que haja essa hipertrofia concêntrica. É diferente da hipertrofia excêntrica, por exemplo, que acontece no coração do atleta. Tá? Aqui é patológico, isso aqui é prejudicial. Por que acontece essa hipertrofia aqui do ventrículo esquerdo? Que a gente chama de cardiopatia hipertensiva, né? A pressão está muito alta, a resistência, para poder vencer a resistência vascular periférica, acaba tendo que ter um aumento, né, da força do coração para vencer esse aumento de resistência. Então, por isso que ele acaba hipertrofiando. Só que pode entrar insuficiência cardíaca? Pode. Se não resolvido o problema, pode entrar. Então, isso aqui vai acontecer principalmente em pacientes que não têm uma hipertensão controlada. A insuficiência consciente do adolescente. Não, eu vou entrar em detalhes lá em alteração do crescimento, vocês vão ver. É que são vias de sinalização diferentes. A hipertrofia excêntrica, por exemplo, é uma hipertrofia que acontece no coração de um atleta. São vias de sinalização que são ativadas, em que o coração ele cresce como um todo, né? E ele vai crescendo proporcional, sem obstruir a luz, como esse aqui. Esse aqui não, ele cresce de fora para dentro, concêntrica, reduzindo a luz. E aí é uma outra via de sinalização que é ativada. Por isso que, por exemplo, no coração do atleta que tem hipertrofia excêntrica, se o atleta parar de fazer atividade física por algum motivo, o coração volta, né? Agora aqui pode até ter um pouco, mas voltar por completo não volta, tá? Mas esse mecanismo você vai ver lá em alteração não neoplásica. Tá? Dúvidas? Um dos exemplos, tá? Outro exemplo que vocês já viram. O que é isso aqui? Um rim. O que esse rim tem? Fala baixo aí. Um aspecto finamente granular, né? Esse aspecto finamente granular me indica que houve uma hipertensão benigna, tá? Existe um processo de hialinose aqui acontecendo, então é outro órgão-alvo da hipertensão, certo? Diferente desse aqui, que é uma fatia de rim, mas que tem o quê? A nefroesclerose maligna, né? Que tipo de necrose que acontece aqui? A fibrinoide, né? Uma hipertensão arterial maligna, uma necrose fibrinoide, certo? Você disse que é o noz moscada? Não, isso aqui é aspecto de picada de pulga. O noz moscada é esse aqui, ó. É o fígado cardíaco, tá? Qual que é a diferença entre benigna e A benigna é aquela hipertensão, assim, que a grande maioria tem, de hipertensão arterial sistêmica normal, mas que ela consegue ser controlada por medicamento hipertensivo, tá? A maligna é um aumento de pressão súbita que não responde à medicação, você dá, a pressão não abaixa de jeito nenhum, tá? Ela pode ser isolada, por exemplo, a pessoa tem um pico hipertensivo violento, como ela pode vir de uma hipertensão benigna, não controlada, tá? Eu tô procurando que eu tô tão aérea, gente do céu, eu nem conto pra vocês. A hipertensão arterial maligna, então ela é um episódio. Na grande maioria ela é um episódio. Um episódio assim, uma hipertensão desculpa a expressão, ferradíssima, muito alta. Dá antihipertensivo, taca, não abaixa, ela não consegue responder à medicação, tá? Vamos lá, terminamos hipertensão arterial sistêmica. Um outro exemplo, mais agora de hipertensão portal, o fígado com cirrose, certo? Fígado cirrótico, tem as áreas, né, nodulares aqui. Então, a fibrose vai acabar comprometendo, vai deixando a resistência maior, então por isso que vai subir a pressão. Observem que aqui, ó, eu tenho vasos comprimidos por esse próprio processo da cirrose, então aqui vai gerar uma hipertensão portal, vai causar consequências que vocês verão na aula teórica, as consequências dessa hipertensão aqui. E o outro é aquele fígado
da fibrose periportal, tá? Não mostrei porque tá lá dentro ainda, mas vocês já viram. E esse aqui, fatia de fígado, fatia de pulmão. Ai, gente, se eu falar, vocês me corrigem, pelo amor de Deus, que a cabeça aqui já tá variando. Tem antracose, né? E o que chama atenção aqui? Essas áreas, estão vendo? Esses orifícios, igual uma aluna ontem me ajudou da turma de vocês, porque eu falei buracos, eu falei, vocês não vão me pôr buraco na prova não, pelo amor de Cristo. Ela falou orifícios ali, eu falei, isso, orifícios, né? Tá vendo aqui, ó? Estão vendo? Essas áreas, né? O que acontece no enfisema pulmonar? Não tem rompimento de septo, né? Então vai abrindo essas áreas, vai ficando literalmente uns buracos, né? Aqui. E aqui existe um aumento da pressão devido à própria inflamação, devido ao próprio processo de diminuição do leito vascular, que acaba aumentando a resistência aqui, causando uma hipertensão portal. Pulmonar. Um aspecto meio armado? Tá. Esse aqui é um pulmão feio pra burro. Por quê? Além do enfisema, olha a borda dele aqui. Pra mim, o outro diagnóstico desse pulmão é uma pneumonia. Tá? Tá, aqui também indica que tem alguma coisa, tem um processo inflamatório aqui acontecendo. Olha, se tiver, eu acho que aqui parece até ser a fibrinosa um pouco, mas parece que ela já tá dura. Tá vendo? E aí se não... opa. Eu acho que tá... Olha, aqui eu falaria que é uma fibrosante já. Que a fibrinosa ela pode se tornar fibrosante com o tempo, né? Ela pra mim, o aspecto dela já tá mais endurecida. Então... E o colágeno, gente, ele cola mesmo, ele não sai. A fibrina, ela é muito friável, assim, não é friável. Ela sai com muita facilidade. Então, na hora que você pega a fibrina e faz assim, ó, passa o dedo, ela já vai saindo. Essa aqui eu não falaria. Eu falaria que é uma fibrosante já. Professor, é só o enfisema que tem aí? Então, eu tô comentando com os meninos. Essa é uma peça que eu daria um outro diagnóstico além do enfisema. Olha o aspecto. Tá vendo que ele tá armado, ele não tá murcho. Se você pegar, você vai ver que ele... também era para estar aumentada. Era para estar mais aumentada, porque na hora do enfisema, como é que tá a crepitação dele? A hora que você puxa, ele fica cheio de bolha, né? Isso aqui tá me dando uma sensação de que tem uma pneumonia aqui junto, tá? Desse pulmão. Tranquilo? Dúvidas? Mesmo? Posso ficar tranquilo pra vocês entenderem? Mesmo com a minha tontura? Então tá bom, vou fazer a chamada. Cadê? O povo já devolveu a chamada? Não. Deixa eu lá pegar a chamada, se vocês quiserem olhar. Faz esse favor pra mim.